A seguir, o nosso segundo painel, uma mesa redonda intitulada Modernização do Setor Elétrico. Para moderar, o diretor do SIND Energia e diretor da Soma Energia, senhor Paulo Siqueira. Como convidados, o diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, senhor Sandoval Feitosa. O presidente do Conselho da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, senhor Rui Guilherme Altieri Silva. O presidente da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e Consumidores Livres, ABRACE, Paulo Pedrosa. E o conselheiro da ABGD e do Instituto Nacional de Energia Limpa, INEL, senhor Ricardo Costa. Com a palavra, o nosso moderador. Bem, bom dia a todos. Queria agradecer a presença do nosso público virtual, que está acompanhando o nosso Proenergia 2021. Acho que é um evento que já mostrou que está debatendo o tema de energia sobre vários aspectos, não só as questões regulatórias e talvez da cadeia produtiva, que é muito comum, mas também tentando trazer outros temas que envolvem desde a ambiência de negócios, mas também a questão da modernização do setor, que é o objeto desse nosso painel. E queria agradecer a presença dos palestrantes, aqui a presença do Dr. Sandoval, diretor da ANEEL, representando aqui a nossa agência reguladora de energia elétrica, Dr. Rui Altieri Silva, presidente da CCE, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, Paulo Pedrosa, presidente da ABRACE, Associação Brasileira de Grandes Consumidores e Consumidores Livres, e o Ricardo Costa, conselheiro da ABGD e também diretor do Instituto Nacional de Energia Limpa. Então, teremos certamente um painel com diferentes visões para justamente discutir aqui o papel da modernização do setor e o papel desses agentes. Vou começar aqui fazendo uma pergunta e queria talvez a participação dos colegas, dos demais que estão aqui nesse painel, também debatendo o tema. Bem, Sandoval, como diretor da agência, a gente sempre fica no aguardo de quais são as diretrizes que vêm da agência, apesar de que alguns temas são tratados na esfera do Congresso Nacional. Mas uma curiosidade que eu tenho, que é importante quando a gente fala da modernização do setor, é como é que a agência vê o risco, né, de você ter encargos setoriais, subsídios cruzados, que ao longo do tempo foi encarecendo essa energia, e, ao mesmo tempo, o efeito da correção monetária que a gente vai ter na tarifa e no custo da energia dos próximos anos, não só pelo reajuste do IGPM, do que está no contrato das concessionárias, mas também o efeito pós-pandemia, como a conta Covid e outros quesitos que podem, digamos, onerar a tarifa de energia. O que é que a ANEEL está pensando para destravar, desarmar a bomba regulatória dos encargos e, de certa forma, aliviar o custo da tarifa regulada nos próximos anos? Cumprimentar todos os palestrantes, doutor Paulo Pedrosa, ex-diretor dessa agência, presidente da ABRACE, já exerceu a função de secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, conhece como poucos ali o ambiente do poder concedente. Doutor Rui Altieri, meu colega de agência, e hoje presidindo a CCE. E também o doutor Ricardo Costa, diretor da ABGD, e Paulo Siqueira, mediador, e todos os que acompanham o Proenergia. Primeiro dizer que é uma satisfação muito grande poder participar dessa discussão com profissionais tão gabaritados. Quando eu ingressei aqui na agência e comecei a me deparar com os processos tarifários com mais detalhes, a gente, toda vez que via lá o empilhamento de custos na tarifa de energia elétrica, a gente olhava aquilo com muita tristeza, porque eram custos que inacabáveis, eles não havia nenhum cenário para acabar, e
Na medida do possível, a gente se deparou com a conta CR, houve um grande esforço da ANEEL, mas o CCE de forma decisiva nesse processo, o Ministério de Minas e Energia, e nós conseguimos pagar antecipadamente uma conta bilionária de energia elétrica. E aí imaginávamos que, olha, saindo conta CR, agora vamos travar um debate de alto nível com o Congresso Nacional, para que a gente gradativamente reduzisse os encargos da conta de energia elétrica. E temos experimentado nos últimos meses, nos últimos anos, uma vontade muito grande de colocar mais subsídios na conta de energia elétrica. E com todas as justificativas as mais nobres possíveis. Mas a grande questão que nós aqui na ANEEL advogamos é que a conta de energia elétrica não suporta mais tanto subsídio. Não é saudável para a conta de energia elétrica, não é saudável para a competição da indústria brasileira, não é saudável para a própria sobrevivência do consumidor brasileiro arcar com subsídios tão crescentes na conta de energia elétrica. Muitos desses subsídios, eu queria destacar aqui, são nobres. Por exemplo, a tarifa social de baixa renda, ela tem a sua justeza, mas o que se advoga é que muitas dessas políticas deveriam estar no orçamento público e não na tarifa de energia elétrica. Mas o regulador, ele não é formulador de política pública. Se o Congresso brasileiro, com a legitimidade do voto, sufrágio universal, escolheu os seus representantes e eles decidem em votação na Câmara Baixa, na Casa Alta, Casa Baixa, Câmara dos Deputados, Senado Federal e sancionada pelo presidente da República, nós temos o dever, nem diria poder, mas o dever de cumprir o que é definido pelos formuladores de política pública. Um ponto que eu queria destacar com relação ao IGPM. Nós temos aproximadamente 17 a 18 contratos de energia elétrica que são lastreados o seu reajuste pelo IGPM. Isso, quando aconteceu, foram no início das privatizações, onde, para dar uma maior segurança ao investidor, optou-se pelo IGPM, porque era um indicador calculado por uma instituição privada de renome, no caso, a Fundação Getúlio Vargas. E o IPCA foi deixado um pouco de lado, não se tinha tanta confiança no cálculo do IPCA, o que não é realidade hoje. Agora, nós temos uma dificuldade, qual seja, os contratos, eles exprimem a vontade de duas partes. Nós, falo por mim e os colegas aqui da ANEEL, entendem que seria interessante mudar o indicador do IGPM para o IPCA, mas temos que respeitar os contratos. Há uma janela de oportunidade que será a renovação dos contratos nos anos que ocorrerem ou, eventualmente, um acordo que possa se fazer com as empresas no sentido de antecipar essas concessões e, eventualmente, mudar o indicador, o índice de reajuste desses contratos. Essa pode ser uma janela de oportunidade. Ou a outra seria, de forma voluntariosa, as empresas mudassem os seus indicadores, concordassem em mudar os seus índices de reajustes de contratos, o que eu, sinceramente, não acredito. E o último ponto é com relação à expressão bomba regulatória. Eu não colocaria esse nome porque ela não foi criada pelo regulador. Essa bomba não é nossa, literalmente falando. Nós fazemos parte da equipe que tenta desarmar as bombas. E essa, no caso, não foi colocada pelo regulador de energia elétrica. Então, sem me estender muito, eu já encerro aqui essa primeira fase e já devolvo a palavra ao mediador. Obrigado, Sandoval. Acho que essa é a postura que realmente a gente queria. O regulador ajudando a desarmar a bomba, colaborando justamente na redução desses subsídios, na redução desses encargos, que apesar de serem sempre justos ou terem um motivo nobre, acabam
penalizando o consumidor final, né? E como a gente sempre fala aqui no Sim de Energia, já que estamos no ambiente da Federação das Indústrias, a nossa maior preocupação é ter energia competitiva para que o Brasil tenha uma indústria e prestadores de serviço que também tenham um preço competitivo para o consumidor final. Essa é a nossa intenção, né? Então, obrigado pela participação. Depois a gente vai rodar e voltar aqui desse tema que envolve a modernização do setor. Nessa linha da modernização, eu queria fazer uma pergunta aqui para o Dr. Rui Altieri, presidente da CCE, que é justamente como é que ele vê um dos pilares do que se fala, dos pilares da modernização do setor, que é a abertura do mercado livre. Hoje de manhã estava aqui o deputado Danilo Forte, que é um deputado daqui do Estado muito envolvido nas questões de modernização regulatória do setor, atuou fortemente na mudança do projeto de lei da AGD e agora está começando a trabalhar digamos, em requentar o PL 1917 e, quem sabe, fazer em consonância com o projeto de lei 414, que fica na outra casa, no Senado, a gente tentar convergir esses dois temas do PL 1917 e do PL 414, que trata basicamente da abertura do mercado livre. A abertura do mercado livre fundamental para aumentar a competitividade, que a gente acabou de citar, e principalmente para dar liberdade de escolha para o nosso cliente final. Afinal de contas, acho que a gente tem um número a comemorar, que são mais de 9.000 agentes livres que estão na CCE, mas ainda existem milhões de empresas de CNPJs que queriam ter a sua liberdade energética e de milhões de residências que também queriam ter a opção de cotar e escolher o seu fornecedor de energia. Então, Rui, a pergunta é, quais são os pontos que a CCE está vendo para acelerar, de fato, a abertura do mercado livre? Quais são os pontos que, na prática, e qual seria o prazo que a gente poderia esperar para uma abertura gradual, mas que não fosse excessivamente conservadora? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, aqui agradecer o convite do Sim de Energia. É uma satisfação participar desse evento. Cumprimentar aqui meus colegas de painel, Sandoval, Paulo Pedrosa, Ricardo Costa. Acho que vamos ter um final de tarde agradável aqui. Paulo, respondendo a sua pergunta, assim, a abertura de mercado é um dos temas estratégicos aqui da CCE. Nós temos ainda um dever a ser cumprido junto com a ANEEL, que até o final de janeiro do próximo ano, a CCE, em conjunto com a ANEEL, vamos ter de entregar para o poder concedente uma proposta objetiva de abertura do mercado. Aqui na CCE, Paulo, nós temos a seguinte frase: nós defendemos a abertura total do mercado, mas ela tem que ser feita de forma contínua, gradual e organizada. Contínua porque nós temos a barreira dos 500 kW, como você falou, há muitos anos, ela não foi superada. Para superar essa barreira, nós temos que fazer isso de forma gradual, porque na outra ponta tem um outro segmento do mercado, que é o mercado regulado, e as distribuidoras têm contratos de longo prazo, contratos que vão até 2050 de compra de energia, que tem que ser devidamente tratados. Como você falou, não pode essa abertura de mercado não pode ser feita de uma hora para outra, mas também não pode ser muito conservadora. E quando nós falamos organizada, nós queremos fortalecer a figura do comercializador varejista. Você também falou, Paulo, que tem uma série de indústrias, pequenos comércios, que querem participar do mercado livre, têm todo o direito de participar do mercado livre, mas temos que participar do mercado livre de forma organizada. E o comercializador varejista é a figura adequada para receber todos esses consumidores. Você falou que nós temos 9.000 agentes de mercado, é verdade, o número redondo são 9.000, mas nós já temos mais de 21.000 unidades consumidoras aqui no mercado livre. Imagina se todo o grupo A for aberto, vamos chegar quase, aí o Sandoval pode me ajudar, 200.000 unidades, não faz sentido todas essas unidades estarem aqui na CCE. Nós temos todo o direito de ir para o mercado livre, praticar, procurar melhores preços para você viabilizar seu negócio, viabilizar seus produtos, mas isso tem que ser feito de forma organizada. E o comercializador varejista tem que fazer isso.
Nós defendemos, Paulo, aqui a abertura total do mercado. Ela vai ser feita. Todos os mercados desenvolvidos passaram por esse processo, mas passaram de forma gradual. Não pode ser feito de uma hora para outra, porque, como eu falei, tem a ponta da comercializadora. Tem algumas pequenas questões conceituais que estão sendo superadas. Já acabamos de enviar para a ANEEL e para o Ministério de Minas e Energia uma nota técnica conceitual enfrentando essas questões, como medição, supridor de última instância. E agora nós estamos na reta final, em conjunto com a ANEEL, para fazer uma proposta de agenda, realmente, um cronograma de abertura. Nós vamos fazer isso, certamente, dentro desse prazo que foi estabelecido pelo poder concedente. Temos que levar em conta algumas outras características, como algumas outras questões, como a separação de fio e energia, que é um debate que a ANEEL vai ter de tratar quando a abertura se der de maneira global. Temos que fazer isso, aí já é uma agenda, realmente, de forma separada. Primeiro, todo o grupo A, toda a alta tensão, e depois partir para a baixa tensão. E também temos que cuidar daqueles consumidores que não terão condição de migrar ou não querem, por vontade própria, migrar. Aí nós temos que tratar ou como tratar a distribuidora, o supridor de última instância, ou até a comercializadora da própria distribuidora. São questões, Paulo, que estão bem endereçadas, bem encaminhadas. Eu vou ficar devendo a agenda, mas eu posso garantir para você, para todos que nos assistem, que a CCE e a ANEEL vão fazer uma proposta de agenda com o pé no chão, com responsabilidade, para não inviabilizar uma excelente ideia. Isso tem dado certo em todos os mercados desenvolvidos. Aqui no Brasil, certamente dará certo, né? Mas nós temos que ter esses cuidados. E, como eu te falei, é um dos temas estratégicos da CCE, nós vamos dar cabo a ele neste prazo que foi estabelecido pelo poder concedente, mas ele não se encerra aí, nós temos que acompanhar, temos que preparar a CCE para receber toda essa grande quantidade de consumidores sobre a gestão de um varejista, tá? Tratar questões como compartilhamento de informações com a distribuidora, medição. Não faz assim, não é razoável que um consumidor que hoje é medido e faturado pela distribuidora, se ele fizer a opção de ir para o Mercado Livre, toda a medição tem que ser migrada para cá. Esse serviço já é feito, tem que ser feito, no nosso entendimento, de maneira remunerada. Basta remunerar ou a distribuidora ou um agregador de medição. Mas voltando para o ponto da sua pergunta, nós vamos fazer uma proposta, ela não vai ser extremamente ousada, nem vai ser extremamente conservadora, eu diria que ela vai ser responsável, um prazo adequado para que a migração de um consumidor para o Mercado Livre se dê de maneira responsável e organizada. Obrigado, Rui. Eu acho que é importante essa sua visão. Eu vejo com otimismo que, dessa vez, eu acho que agora o Mercado Livre vai começar a abrir. Já estou há mais de 15 anos lidando com o Mercado Livre. A sensação, às vezes, que a gente tem é que a GD, que chegou depois, conseguiu ser mais eficiente em destravar o mercado de GD e, de certa forma, o Mercado Livre ficou um pouco travado ali naqueles 500 kW. Mas agora eu fiquei mais animado. Eu acho que até o final do ano, a CCE, junto com a ANEEL, vai lançar essa proposta e a gente deve ter essa abertura gradual e, como você disse, responsável. Queria depois, talvez... Paulo, me permite uma complementação. Pois não. Me permite só uma complementação, eu esqueci de falar. A abertura abaixo da barreira dos 500 kW, ela é inevitável. Vou te dizer por quê. Semanalmente, nós fazemos aqui as reuniões do Conselho de Administração e aprovamos as migrações do Mercado Livre do mercado regulado para o Mercado Livre. E nós sempre acompanhamos a média da migração. Nos últimos 6, 7 meses, essa média tem se dado abaixo do 500 kW. Qual é o segredo disso? Muitos consumidores estão migrando na forma de comunhão, que é permitido por lei. Mas uma outra leitura que te faz é que está se esgotando. Quem tem interesse ou possibilidade de migrar para o Mercado Livre. Então, a abertura do Mercado Livre é inexorável, ela vai ser de maneira natural, porque senão nós vamos estagnar. Daqui a pouco nós não vamos ter mais migração para o Mercado Livre, senão nós não rompemos a barreira de 500 kW. Faltou falar isso, Silvio Paulo, me desculpe. Muito bom, excelente complemento. Certamente essa desaceleração que já está sendo percebida mostra, portanto, que talvez seja o momento de a gente começar essa abertura gradual, até porque na outra ponta a gente sabe que para viabilizar os grandes projetos de geração centralizada, eólica, solar, PCHs, a gente precisa realmente de ampliação do Mercado Livre. Então, as coisas estão interconectadas na medida em que os projetos de GC precisam também da abertura
do Mercado Livre para, de certa forma, esses projetos saírem do papel e a gente certamente sair da crise, né, da escassez que a gente está passando no momento. Mas obrigado, Rui. Acho que foi digamos, um refresh aí, um sopro de otimismo para quem já está esperando há algum tempo, como é o meu caso, mas acho que agora vai. Bem, queria justamente para trazer para o debate Paulo Pedrosa, que já foi diretor de agência, nesse momento representa como presidente os grandes consumidores de energia, principalmente aqueles que estão no Mercado Livre. Como é que ele vê justamente quais seriam os pontos fundamentais dessa modernização do setor elétrico, do ritmo que está, das propostas que estão em discussão, mas qual é a visão na outra ponta, não só dos reguladores, mas agora dos consumidores? O que é o anseio dos associados da Abrace? Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite do Sim de Energia. Estou muito honrado em participar dessa mesa com profissionais de grande competência e que merecem o respeito de todos nós. Acho que o Ricardo Costa, desde o tempo da Abracel, nós trabalhamos juntos. Agora, nas discussões de GD, nós tivemos discussões muito intensas, convergimos, divergimos, mas aonde convergimos, o Ricardo cumpriu os compromissos e honrou os acordos com a indústria. Isso é muito, muito valioso, né? O Rui, um dos profissionais mais qualificados do setor elétrico e que tem essa característica de entender o lado comercial e o lado físico da operação do setor, que dão a ele uma condição de contribuir muito com o setor, e o diretor Sandoval, que tem honrado o mandato com muita profundidade técnica e diálogo com os agentes do mercado. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse debate. E, é claro, assim, em geral, as discussões do setor elétrico elas olham a cadeia da energia, as oportunidades internas ao setor, ganhos, proteções dos segmentos da energia. E o setor, como é muito regulado, ele passou a acolher interesses que vão além do setor. Ao contrário de mercados puramente competitivos, o setor ele vem acomodando um conjunto de bondades localizadas que se revertem em maldades distribuídas aos consumidores, e hoje mais da metade do que a gente paga são essas outras coisas, taxas, impostos, subsídios. Então, o fundamental na modernização do setor elétrico é entender que nós precisamos com urgência fazer isso. Tem uma pressão tecnológica muito grande. O mundo fala do futuro das soluções que combinam solar, eólica e bateria de uma forma disruptiva, entregando energia muito barata para as sociedades, e essa é uma vocação do Brasil. Então, existe uma pressão disruptiva que nós precisamos acolher no país, e existe também, de outro lado, uma pressão para continuar repetindo o passado, fazer do setor um veículo de mecanismos de transferência de renda na sociedade. Quer dizer, no projeto de modernização do setor elétrico, a gente vê, por exemplo, a boa ideia de resolver o problema dos lixões das cidades. Mas como? Comprando energia dos lixões a um preço tão alto que viabilize a solução do problema do lixão. Quer dizer, ok, mas é um problema para quem paga isso na conta de energia. Propostas para criar fundos para garantir a competitividade de fontes que perderam a competitividade. A verdade é que a solar e a eólica chegaram e deslocaram outras fontes. O computador chegou e deslocou a máquina de escrever. Quer dizer, se esse universo fosse regulado como o setor elétrico, alguém teria feito uma lei dizendo que todas as escolas têm que comprar uma máquina de escrever para cada estudante, e todo mundo que comprar um computador vai ter que levar junto uma máquina de escrever para garantir os empregos nas fábricas de máquina de datilografia. Quer dizer, esse modelo chegou num limite e ele continua presente. Quer dizer, nos obrigaram a pagar por termoelétricas longe, pelos gasodutos que vão levar o gás para essas termoelétricas longe e pelas linhas de transmissão que vão trazer a energia de volta. Renovaram
e agora, na discussão da MP 1055, estão ampliando benefícios de renovação de contratos antigos que, se fossem licitados, seria muito mais barato para a sociedade. Não só ampliando, mas diminuindo uma redução inicial que haveria, como também permitindo que o empreendedor que tem aquele contrato de energia cara aumente a sua produção pelo preço da energia cara. Quer dizer, ou seja, você vai ter um leilão de eólica comprando energia a 150, 160 reais, mas quem tiver o direito cartorial do contrato do Proinfa pode construir uma eólica e vender pelo preço de 300 e pouco. É inexplicável, não é, o setor elétrico continuar sendo alvo de ataques como esses, que trazem custo para os consumidores. Então, a agenda, Paulo, é, claro, primeiro, desmontar esses mecanismos e os comportamentos oportunistas para fugir deles, que o setor elétrico é o setor da meia entrada. Então, e cada um que foge do custo do sistema aumenta o custo do sistema para quem fica e que vai pagar. E já tem mecanismos que o mercado desenvolve de salto triplo mortal, né, para fugir do custo do sistema, com um ataque, inclusive, à lógica regulatória, mas o mercado vem praticando. E organizar para que cada um que compre a sua energia pague pela energia que lhe atende, porque não adianta nada eu comprar um projeto de energia solar barato, eu pago pouco por aquele projeto, mas aquele projeto obriga uma geração de uma energia térmica cara, e essa energia cara é distribuída para que todos os outros consumidores paguem. Quer dizer, esses movimentos que não alinham os atributos e o valor da energia levam a comportamentos oportunistas, que destroem valor da energia no Brasil. Então, precisa haver esse realinhamento. O Rui falou, separação de lastro e energia, né? Mas eu digo também separação de fio e energia. Quer dizer, esses movimentos precisam acontecer para que a gente abra o mercado não apenas para criar oportunidade para gerador e comercializador no mercado, para abrir o mercado para ele promover eficiência no setor. Se a gente simplesmente abrir sem prestar atenção, vamos imaginar o seguinte, a gente tem 8.000 megawatts, 6.000 megawatts de energia incentivada vendendo para consumidor de alta tensão. Você abre o mercado, quem usa mais fio está na baixa tensão, aquela energia vai indenizar os contratos atuais ou esperar eles acabarem e migrar para atender o consumidor mais baixo. Então, você, sem acrescentar 1 megawatt novo para o sistema, você aumentou o subsídio que é pago via CDE e que a indústria paga. Então, abrir o mercado para permitir que se pedale o subsídio, aumentando os custos para a sociedade, é absolutamente irracional. Porque aí ganha o agente que está no mercado, ganha o comercializador, ganha o gerador instalado, como ganhou o do Proinfa agora, de presente, né, sem trazer benefícios para a expansão e para a competição do setor. Então, concluo dizendo, abrir o mercado, fundamental, modernizar o setor, fundamental, mas organizando esse emaranhado de capturas do setor de energia pelos mais variados interesses, corrigindo esses comportamentos legítimos, mas oportunistas, respeitando, é claro, os contratos, né, e fazendo um movimento para que a abertura do mercado e a modernização sirvam à sociedade brasileira e não ao setor de energia e os seus agentes, entregando a nossa vocação de energia barata e competitiva para todos e desmontando, né, esse emaranhado de interesses que capturaram o setor elétrico. Então, obrigado, essa é a minha primeira intervenção. Obrigado, Paulo, excelente posição. Existe até uma brincadeira, né, que diz que se a lâmpada elétrica tivesse sido inventada no Brasil, certamente não ia progredir pela resistência dos fabricantes de vela, né? Então, acho que reflete um pouco essa questão dos interesses e, logicamente, são interesses econômicos legítimos, mas que não podem prejudicar o consumidor final e a competitividade do Brasil como um todo, que precisa ter energia barata e renovável, né? Lógico, acho que é outro compromisso que a gente tem que assumir. Mas obrigado, acho que foi uma intervenção muito
relevante na medida em que você tocou num ponto, digamos, crítico, mas que a gente tem que enfrentar e realmente buscar equalizar essas arestas, né? Bem, eu vou passar agora uma pergunta aqui para o Ricardo Costa, da BGD. Eu acho que a BGD fez um trabalho excelente junto com outras instituições daí que representam a geração distribuída, né? O Sindenergia também teve, acho que, um papel relevante, junto com a Federação daqui das Indústrias, em todo o apoio e na construção desse projeto de lei que agora já está no Senado. Então, certamente, temos até o final do ano o novo marco, né, regulatório da GD, onde, certamente, esses investimentos vão destravar o consumidor, o microempresário e os consumidores residenciais vão ter a possibilidade de contratar sua geração distribuída, se tornando um prosumidor. Mas eu queria ouvir de você, Ricardo, no seu posicionamento. Lógico, é hora de comemorar, né? Já que a GD conseguiu romper, mas que pontos você julga que ainda são relevantes para serem tratados no universo da geração distribuída, para que algumas inseguranças jurídicas que envolvem, por exemplo, vou dar como exemplo, as questões tributárias, né? Já que a gente está falando de autoprodução, estava até falando hoje com um deputado aqui, ele falando com o secretário de Estado da não incidência do ICMS, e a gente falando, bem, não existe fato gerador do tributo. Do ponto de vista tributário, se você chamar um especialista tributário, não existe fato gerador do tributo. Assim como a autoprodução do Mercado Livre não paga ICMS. Mas, sem detalhar a questão somente tributária, queria lhe ouvir que outros pontos você gostaria de que fossem inseridos nessa agenda de modernização do setor, sob a ótica do público, né, da geração distribuída. Obrigado, Paulo. Primeiro, eu queria agradecer o convite do Sindenergia e de poder participar de uma mesa dessa com profissionais tão gabaritados como o Dr. Sandoval Feitosa, diretor da ANEEL, Dr. Rui Altieri, da CCE, e meu grande amigo Paulo Pedrosa, que nós trabalhamos realmente há muito tempo juntos, e ele teve uma contribuição fundamental na discussão do PL 5829, para a gente discutir e tentar construir um caminho de consenso. E antes de começar minha fala, e dentro ainda da discussão do 5829, eu queria voltar a ressaltar a importância que nós tivemos do deputado Lafayette de Andrada na condução dessa questão, que é tão importante para o setor elétrico brasileiro, com empenho e dedicação de 2 anos nisso, e também a dedicação que ele está tendo na discussão da modernização do setor elétrico. E eu queria começar a minha fala sobre exatamente isso, a modernização do setor elétrico. Uma coisa importante que a gente pode salientar é que o setor elétrico, da forma que está, ele se torna inviável no futuro do Brasil, principalmente com a entrada de tecnologias disruptivas e mudanças de perfil do consumo que nós vamos ver nos próximos anos. A necessidade da mudança e da reestruturação do setor é urgente. Realmente concordo com o Dr. Paulo Pedrosa na colocação dele sobre isso. No entanto, na busca do que é um setor moderno e eficiente, nós temos que atacar alguns pilares importantes disso. A primeira coisa, bem colocado pelo Dr. Sandoval, é a questão tarifária. Hoje, se nós fizermos uma análise franca e crua do nosso sistema tarifário, ele não está adequadamente constituído para dar os sinais adequados, não só da utilização do sistema, como de incentivar melhorias nesse sistema. Nós precisamos melhorar a eficiência do nosso sistema. E a distribuição e a transmissão é um fator importante dessa equação. Só para vocês saberem, na baixa tensão,
distribuição e transmissão representam 60% da conta, 60%, até um pouco mais, 65%. No Mercado Livre, o Paulo Pedrosa não vai deixar eu mentir, é um pouco menos, de 50%. Mas a gente tem questões por não ter o sinal locacional correto, adequado, e sinal horário, ou melhor, o sinal de adequação do custo adequado a esse sistema, a gente não consegue estimular, por exemplo, benefícios ao sistema. Só para um exemplo, hoje uma concessionária, no movimento, por exemplo, de uma melhoria do sistema ou de algum serviço, ela não é remunerada por isso. Então, ela não tem o estímulo que precisaria para buscar essa eficiência. Então, eu começo em colocar em discussão não simplesmente a divisão do sistema, a energia do transporte, do fio e da energia. É óbvio que isso é necessário. Mas eu vou além. Nós temos que constituir um sistema tarifário moderno que propicie, por exemplo, serviços não associados diretamente, eles são associados à rede de distribuição, distribuição sim, mas é o que nós chamamos de no-wire attributes, né? Quer dizer, você poder ter outros tipos de serviço na rede de distribuição que vai trazer um benefício, uma melhoria de eficiência do sistema e devidamente, vamos dizer assim, remunerado. Como, por exemplo, serviços de eficiência do sistema, como resposta à demanda, eficiência energética, eventualmente colocação de baterias no sistema de distribuição, que a distribuidora possa também ter a remuneração adequada a isso, né? Então, o que nós estamos dizendo que, no aspecto de tarifas, nós deveríamos melhorar o sistema de uma forma que permita a entrada de tecnologias novas que tragam eficiência ao sistema. E um ponto que eu discuti muito com o Paulo Pedrosa, quando a gente estava discutindo o 5829, é dar o sinal correto, né? Os custos têm que ser remunerados, e com os timbres corretos, e os atributos de todas as fontes. A energia, em si, é uma commodity, e ela tem que entrar num processo competitivo. No entanto, com o segundo ponto que eu ia colocar, e já ligando na questão, que é muito importante na questão da mobilização do setor elétrico, que já está até regulado pela Lei 14.120, é a separação de potência e energia, né? Eles são atributos da mesma coisa, mas a forma que ele interage com o sistema são diversos. Então, essa separação é fundamental, dar os atributos corretos à potência, e não simplesmente a potência de geração em si, mas atributos de potência de tal forma que a gente consiga, por exemplo, o que a gente nunca vê uma discussão desse nível ou desse detalhe, onde nós falamos sobre a geração do sistema interligado, que hoje ela segue uma curva de consumo, curva de carga. Por que não trabalhar na eficiência da curva de carga? Se a gente levar um processo de linearização da curva de carga, com sistemas de armazenamento, por exemplo, você consegue ter uma eficiência muito maior do sistema de transmissão e distribuição. E, de novo, alocação adequada dos custos. Isso a gente pode efetivamente trazer numa modernização do sistema como um todo. O terceiro aspecto que eu acho que é fundamental numa discussão de modernização é você ter um ambiente regulado e livre, mas equilibrado e isonômico. Hoje, pela forma que a gente tem no setor como um todo, certos custos, vamos colocar dessa forma, recaem exclusivamente sobre o setor regulado. E isso, por exemplo, todos os custos associados à segurança do sistema, hoje estão colocados de uma forma maior, se não a totalidade,
no setor regulado. Nós podemos ter um equilíbrio disso, até para que você consiga ter a maior liberdade de escolha dos agentes depois, entre o mercado livre e o mercado regulado, usando até o termo que o Paulo colocou, muito bem colocado. Nós não podemos criar incentivos tarifários para que haja essa modificação, ou uma migração do livre para o mercado regulado ou não. Isso tem que vir por um processo de eficiência da commodity, por exemplo, de energia, ou outros tipos de atributo que não seja você sair, por exemplo, de um pagamento de uma conta ou de um encargo que está mal distribuído entre esses dois elementos. E para finalizar, um outro ponto fundamental para a modernização do setor elétrico é efetivamente, como foi bem colocado pelo Dr. Rui Altieri, que é a abertura do mercado livre. Isso é fundamental. Isso é um movimento que ocorre mundialmente. No entanto, quando nós discutimos essa questão de abertura do mercado livre, vem uma pergunta: o que nós queremos abrir? Por que não colocamos a commodity energia, sim, num processo competitivo? Isso, sim, pode trazer um benefício para todo o sistema. No entanto, entrando num detalhe da abertura, por exemplo, do grupo B, né? E como existe essa posição que inicialmente é colocado dentro do 1917, por exemplo, e do 414, por exemplo, são os dois projetos de lei que estão tramitando no Congresso atualmente, né? Que, por exemplo, trata a abertura do grupo B, talvez de uma forma, salvo o melhor juízo de todos, não adequada. Hoje, nós temos efetivamente, o que o Dr. Sandoval colocou bem, um legado que a gente chama, os contratos legados, né? Que é toda a estrutura de contratos que estão hoje nas distribuidoras, para atender o quê? O mercado regulado. No entanto, o grupo B, ele representa 80% disso e representa 74 milhões de unidades consumidoras. É óbvio que, se a gente abrir o grupo A inteiro, e nós estamos falando já de 200 mil unidades consumidoras, como bem colocado pelo Dr. Rui Altieri, quando nós falamos do grupo B, nós estamos falando de 74 milhões de unidades consumidoras, né? E com um diferencial a mais. A relação dessa unidade consumidora com o agente do mercado é desproporcional. Nós estamos falando da Dona Maria no interior do sertão da Bahia, que vai se relacionar talvez com uma, sei lá, uma comercializadora de grande porte, né? Numa relação desigual. Então, por exemplo, como uma ideia, se nós utilizarmos e olharmos o atual contrato de concessão das distribuidoras, nós percebemos que, tirando a componente de energia, tá? Ou a energia que está registrada no centro de carga daquela concessionária, a concessionária já é uma varejista. Isso já está no contrato de concessão dela. Ela já administra 74 milhões de unidades consumidoras. Já com o sistema de medição, ela já interage com a CCE. Ela já bilheta, faz o faturamento e segue regras da ANEEL, que conseguem adequar as relações dessas concessionárias com as suas unidades consumidoras. Por que não ser as distribuidoras, as unidades, as comercializadoras varejistas do grupo B? Por que não tratar simplesmente da energia commodity registrada no centro de gravidade dessa distribuidora, onde nós podemos comparar distribuidora com distribuidora? Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma casa no interior e a concessionária me atende.
e vamos imaginar que a gente está discutindo do preço da energia que ela tem. Vamos dizer, R$200. E eu comparo com a Light, comparo com a CEMIG, comparo com as outras distribuidoras, e vou ter um pacote de energia comparável, definido previamente pela ANEEL, onde todas as distribuidoras teriam, por exemplo, um pacote conhecido, ou mesmas regras. E como nós já temos os contratos legados, nós temos os contratos, eles estão lá, eles já atendem hoje as unidades. Hoje, se a gente abre a possibilidade de um consumidor sair da distribuidora e criar uma exposição involuntária para ela, devido ao contrato legado, nós vamos criar muito parecido com a MP 579, quando a nossa presidente Dilma assumiu as hidroelétricas por uma tarifa baixa, só que esqueceu que tinha um passivo e que nós pagamos durante 10 anos, que foi também colocado pelo Dr. Sandoval. Nós criaríamos um risco de criar um novo passivo com os contratos legados. E por que não, se os contratos legados já estão na distribuidora, em função de uma exposição involuntária, por que não usar esses contratos legados daí para esse mercado? Por que a ANEEL não poderia transferir os contratos legados e criar uma base para todas as distribuidoras na parte de contratos legados equivalente? Ricardo, sem querer polemizar, porque os contratos são caros. Esses contratos são caros e não vão ter competitividade. Não, Paulo, se você pegar, só para você pegar uma ideia, a CEMIG... Vê quanto está custando Itaipu hoje na base da distribuidora. Paulo, eu vou te responder agora. Se você pegar o portfólio da CEMIG, ainda com as térmicas, tá? Não despachadas, óbvio, né? Hoje, estou falando de 2021, R$200, Paulo. Se você tirar as térmicas, cai de R$200. Isso não é caro. Então, o que eu estou querendo dizer para você é que hoje, o contrato, se você analisar os contratos legados, você tem uma composição de energias extremamente baratas, que são compradas pelos leilões, e nós temos legados passados que têm energia cara. Mas se você olhar todos os portfólios de todas as distribuidoras, você vai ver que a faixa de preços rodam entre R$190 e R$210, considerando os contratos das térmicas, que deveriam sair daí e entrar por exemplo, uma análise de custo de disponibilidade. Então, o que nós estamos falando é que os contratos legados que a gente tem hoje, se eles vão saindo com o tempo. Eu acho que foi o Dr. Altieri e o Dr. Sandoval. Eles vão até 2050. Só que, obviamente, não todos. Vai sendo descontratado. As distribuidoras conseguem fazer compras no mercado. E vai ter a competição, Paulo. Então, nós vamos ter competição de energia. Você vai poder fazer a portabilidade entre as concessionárias, inicialmente, porque tem os contratos legados, e você consegue pegar a Dona Maria da Bahia e falar o seguinte: você está ligado na Coelba, você já recebe a tua continha, você já sabe como é que é, e você só tem um elemento para Dona Maria do sertão da Bahia. Olha, você pode comparar um produto de energia de todas as distribuidoras que vão estar público, e você vai poder fazer a portabilidade. Então, começa a criar um conceito de mercado livre e a gente pode preparar a transição, bem colocada pelo Rui Altieri, onde o nosso mercado do Grupo B vai entender como as regras funcionam. Não precisa mudar medidor, não precisa mudar a relação com a CCE, não precisa mudar nada, porque ela já é uma varejista. E a gente pode, na evolução da descontratação,
dos contratos legados, aí sim, Paulo, poder abrir outras comercializadoras para poder também fornecer essa energia. Mas essa é uma ideia. E talvez, Paulo, a gente vá conversar muito disso quando a gente for tratar do 19 e 17. Para concluir, o que eu queria colocar? A eficiência do setor elétrico, a modernização do setor elétrico tem que basear numa palavra, na minha visão. Chama-se eficiência. Buscar o que nós temos de melhor, que é 80% de uma matriz renovável, que isso não existe no mundo. E a nossa matriz renovável, Paulo, como você bem sabe, ela é barata. Ela também tem problemas de atributos, como você bem sabe, da intermitência. Mas nós temos um legado que Deus nos deu, que é essa possibilidade. Então, nós temos a oportunidade de escrever uma lei e um projeto de lei fora da caixinha, mais moderno do que simplesmente separar energia, fio de energia, mais moderno do que simplesmente colocar uma varejista no grupo B, mais moderno do que simplesmente não reconhecer possíveis atributos ou tecnologias disruptivas que possam melhorar o perfil de carga nosso. Porque ninguém falou de melhorar perfil de carga. Melhorar o perfil de carga, você melhora o sistema inteiro. Então, para concluir, até o Paulo me fez uma pergunta sobre a geração distribuída, e eu respondi talvez outra coisa. Mas onde a geração distribuída entra nisso daí? A geração distribuída, a geração em todos os barramentos do setor é fundamental. Mas, desde que haja um ponto, que é talvez um dos pontos que eu tenho quando a gente conversou com o Paulo e eu, alinhamento. Você tem que pagar os custos que você cria no sistema. O sistema tem que ter os preços adequados, a sinalização adequada. E cada um tem que contribuir com o que ele é. Então, para finalizar, nós precisamos buscar a eficiência do sistema. E talvez ter discussões mais abrangentes, porque essa questão está sendo discutida hoje. Muito obrigado, gente. Eu até acho que me excedi. Paulo, eu vou pedir licença aqui para depois da palestra do Ricardo, trazer um ponto também que eu acho que aí o Sandoval e o Rui podem ajudar. Primeiro, eu gostaria de ouvir também os comentários do Rui sobre essa sugestão do Ricardo. Mas é a questão do preço. A modernização do setor elétrico passa pela melhoria do preço. O preço da energia é a base do planejamento, é a base da operação, e ele é maluco no Brasil. O preço é artificialmente baixo, esvazia os reservatórios. Agora, por exemplo, nós estamos vendo preços PLDs decrescentes. Os contratos no mercado de 3 meses que a gente estão sinalizando como se nós não tivéssemos no período de escassez. E esse preço ruim deforma o principal valor do setor elétrico, que é um contrato. Em qualquer mercado, quem faz um contrato faz para se proteger da variação do preço. Agora, o que adianta eu contratar energia com alguém para me vender energia por um valor e pagar por fora R$50 o megawatt-hora de encargo para custear a térmica? Então, eu rapidamente me somo ao que o Ricardo falou para dizer: o preço é um outro elemento fundamental para modernizar o setor. O preço errado que nós temos hoje esvazia os reservatórios, descaracteriza os contratos e deforma o funcionamento do setor elétrico. Mas devolvo a palavra para que a gente possa ter algum debate nesse encontro. Excelente, Paulo. Acho que a provocação é valiosa, porque, afinal de contas, eu estou muito honrado de estar mediando esse painel com essas personalidades aqui. Eu acho que a discussão de altíssimo nível, e fico à vontade, eu até agradeço que você faça essas perguntas e traga outros questionamentos
para enriquecer o painel. Porque, afinal de contas, você deu um exemplo muito bom agora. Por exemplo, o programa de redução voluntária de demanda, né, que o governo lançou para reduzir o consumo de energia com vistas a essa crise energética, ela vai ser paga com encargo do INSS, ou seja, não vai ser do Tesouro. Então, fica meio que o cachorro fica correndo atrás do rabo. Você incentiva o cara não pagar, não consumir, mas a conta vai vir via INSS, onde os agentes do Mercado Livre pagam na hora, na liquidação da CCE. Isso está gerando um burburinho, um questionamento, uma insatisfação enorme, e a conta deve aumentar, porque você está subsidiando, né, digamos, essa redução voluntária, e o INSS virá, portanto, também no reajuste tarifário do ano que vem em cada concessionária. Então, fica meio que jogando um pouquinho para frente, mas são discussões relevantes. Afinal de contas, como você bem falou, o preço é algo relevante. Agradeço muito também as ideias que o Ricardo trouxe. Eu acho que foram pontos relevantes, mas, acima de tudo, ideias disruptivas, né, como se fala hoje, ideias fora da caixinha, que eu acho que enriquece o debate. Nesse momento, como eu falei, que o projeto de lei, os dois projetos de lei, voltam a ser discutidos na Câmara e no Senado para falar da abertura do Mercado Livre. Mas, pegando o gancho do que o Ricardo falou agora, sobre a palavra-chave ser eficiência, eu queria voltar a palavra para o Sandoval. Eu sei que políticas públicas não é o papel do regulador, mas até que ponto a ANEEL pode, digamos, estimular programas de eficiência energética? A gente falou de preço, mas na outra ponta do consumo, que tipo de incentivo o cliente poderia ter para implantar programas de eficiência energética, e como a ANEEL vê essa questão de um programa de eficiência energética que efetivamente chegue na ponta do consumidor? Porque até mesmo os encargos, né, a verba de P&D, de eficiência energética, fica na mão da concessionária. Como é que um cliente final poderia obter algum ganho, justamente uma premiação por ele investir em eficiência energética? Existe algo que está sendo pensado no âmbito da ANEEL? É só um ponto que eu acho bem interessante na fala do Ricardo, as coincidências que a vida traz para a gente, né? Ontem, na reunião pública da diretoria da ANEEL, eu solicitei vistas do processo que tratava da audiência, do fechamento da audiência da consulta pública 69 de 2020, que trata do compartilhamento de outras receitas. Esse processo ele era de responsabilidade da diretora Elisa. Ontem eu trouxe o processo do voto vista e foi acatado por unanimidade, inclusive a própria diretora Elisa acompanhou o meu voto. E naquele processo eu trago uma ideia de que as novas receitas advindas de novos serviços esses não que utilizem a estrutura regulada da distribuidora, mas sim serviços que surgem com a inovação tecnológica que nós estamos vivendo hoje. E que as distribuidoras não investem nessas outras receitas, porque o nível de compartilhamento é muito alto com o consumidor. O risco, exatamente por ser uma atividade pioneira, também é muito alta para a distribuidora. E ela ainda corre o risco de gastar, incentivar, ter de fazer um compartilhamento elevado para o consumidor nesse primeiro momento e ainda ter o efeito dos free riders, que seriam aquelas distribuidoras que aguardam para ver se aquele produto dá certo. Então, o que é que nós fizemos aqui? Nós sugerimos que essas outras receitas tenham um nível de compartilhamento nos 5 primeiros anos menores, exatamente para incentivar que a distribuidora desenvolva esses produtos. Porque, de outra forma, as distribuidoras irão continuar com o movimento que estão fazendo atualmente, que é criando outras empresas fora da atividade regulada, fora do controle da ANEEL e fora do compartilhamento com o consumidor. Então, a nossa ideia é
criar um ambiente favorável para a inovação. Então, um outro ponto que eu queria trazer é que 88% de tudo que a ANEEL já suportou, o consumidor brasileiro, dito de outra forma, já suportou com o programa de pesquisa e desenvolvimento, foram investidos em pesquisa dirigidas, estudos de casos, estudos de conceito, e apenas 12% foi investido em cabeça de série, projeto piloto, aplicação e, dito de outra forma, resultado para o consumidor. Então, nós também invertemos isso. Projetos de pesquisa e desenvolvimento que tragam resultados e patentes para a distribuidora, que tenha um nível de compartilhamento menor também nos primeiros anos de desenvolvimento daquela atividade. Isso prezo bastante as opiniões de diversas pessoas no setor elétrico brasileiro. Dr. Luiz Barroso é um deles, e foi o primeiro que escreveu para mim, especialmente, parabenizando por essa iniciativa, que eu já agradeci a ele e disse que foi uma mudança de cultura e de entendimento do colegiado da ANEEL. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria para trazer convergência com a fala do doutor Ricardo. E, ao mesmo tempo, hoje, nós fizemos uma audiência pública de um projeto que nós denominamos de sandbox tarifários. Então, nós vamos oportunizar para que a distribuidora teste, dentro das suas concessões, modelos de tarifas diferentes para o consumidor. Isso vai permitir o desenvolvimento de novos serviços também, e aí a gente está falando de uma tarifa dinâmica, uma tarifa horária, que já pode ser um início da discussão na baixa tensão, pré-pagamento, questões que, de alguma forma, eram consideradas como tabus dentro da agência. Então, a contribuição da agência, ela ocorre nessa seara, nessa arena. Ponto que eu também queria destacar, com relação à fala do Dr. Paulo Pedrosa, de fato, o preço é o drive que tem que ser perseguido. E nós temos um modelo de geração no Brasil, que é um modelo hidrotérmico, e aí com as suas variações, grande inserção de renováveis, geração eólica, essencialmente, mas nós estamos vivendo um momento em que o modelo está sofrendo interferências pelo momento que estamos vivendo. Então, nós temos um despacho de térmica que não obedece à ordem de mérito. E aí, por conta disso, o sistema consegue... O sinal que ele enxerga é a chuva que vem. E aí, ao mesmo tempo, o despacho térmico que está lá, que está indo acima do modelo, ou seja, o modelo não mandou esse despacho térmico, mas sim a situação que a gente está vivendo. Então, a gente tem que tentar... nós estamos num momento de crise, isso é fato, mas concordo integralmente que nós temos que ter uma previsibilidade maior para que os agentes de mercado façam suas opções, suas decisões por seus produtos de energia, tendo uma decisão baseada na racionalidade. São esses os meus comentários. Perfeito, obrigado, doutor. Vou fazer a próxima pergunta aqui ao doutor Rui Altieri, da CCE. Eu acho que o Ricardo trouxe provocações, né, para o modelo aí de abertura do Mercado Livre, muito interessantes. Eu queria trazer outro ponto aqui, porque o doutor Rui falou da questão do comercializador varejista. Mas, bem, por vários motivos que talvez o doutor Rui pode detalhar, a gente vê que o comercializador varejista ainda não vingou, né? Parte porque eu acredito que os comercializadores eles têm uma característica de traders, onde eles estão acostumados às operações de compra e venda, avaliação do portfólio, verificação de risco de mercado, pontos relevantes, inclusive para a maturidade do Mercado Livre, a questão de risco operacional, venda, descoberto, uma série de questões que certamente a CCE está acompanhando. Mas o ponto é, para, digamos, conectar, né, a abertura do Mercado Livre, onde muitos comercializadores não querem fazer o trabalho de gestão ou de prestação de serviços ou de pós-venda para esses clientes.
e à medida que a gente tem que achar alguma forma de simplificar a adesão de clientes para que eles não precisem passar pela tradicional migração da CCE, será que a figura do agregador de carga, feito por empresas, prestadores de serviço, consultorias especializadas, não seria a melhor solução? Até mesmo para evitar o conflito de interesses, onde o próprio comercializador vai, digamos, gerir os contratos desses clientes, como já foi falado aqui, que não tem conhecimento técnico e não tem conhecimento, muito menos regulatório, de energia. Será que essas consultorias, empresas de prestação de serviço, fazendo agregação de carga, não seria um outro elemento que facilitaria a abertura do mercado livre, com pouca mudança regulatória, pouca mudança nos sistemas da CCE, e fortaleceria a governança entre os agentes, por serem gestores independentes? Paulo, eu vou responder a sua pergunta e depois eu gostaria de fazer alguns comentários dos excelentes participações do Paulo Pedrosa, do Paulo e do Ricardo Costa. O que o varejista não decolou no mercado? Assim, compartilhamento de riscos que não são adequados. Quando o comercializador varejista traz para si como consumidor, ele é responsável por toda a adimplência. Ele, ao invés disso, fizer tudo aquilo que você falou, a gestão, der assessoria para o consumidor, procurar melhor o negócio, e colocá-lo no mercado livre, ele compartilha totalmente o risco da inadimplência com todo o mercado. Este é o principal motivo. É por isso que nós defendemos, que já defendemos no passado, não tivemos sucesso, o Ministério de Minas e Energia abriu, inclusive, uma consulta pública, de colocar barreiras para a migração no mercado livre, não de acesso, mas de representação. Esse produto que você falou de um comercializador ou de um consultor ou uma empresa agregador de fazer carga. tudo isso, agregador de carga, é possível. Só que eles não fazem isso porque, quando ele fizer isto, ele vai assumir o risco total do mercado. Hoje, os varejistas fazem uma seleção natural dos seus clientes. Só os clientes que são com a carteira sem nenhum risco que eles trazem para baixo. Os demais, eles dão toda a assessoria, como você falou, prestam todo esse serviço, da orientação para a migração, tudinho, mas colocam ele no mercado. Quando tem algum problema de adimplência de pagamento, todo o mercado compartilha, inclusive nós, consumidores cativos, regulados. Então, para mim, é esse o motivo, né? Compartilhamento de risco. Nós colocamos que a alocação adequada de custos, riscos e benefícios tem que ser melhor trabalhada nesse ponto. Não, é uma fragilidade. Então, para mim, o dia que nós evitarmos que o compartilhamento do risco da inadimplência seja feito com todo o mercado, a figura do comercializador varejista, do agregador de carga, do consultor que presta serviço para a Dona Maria, como o Ricardo falou, isso naturalmente vai aparecer com muita pungência. Fazendo alguns comentários, primeiro começando pelo Ricardo Costa. Ricardo, você falou que era saudável, era interessante que se fizesse uma competição entre as distribuidoras. Sem dúvida nenhuma. Mas é uma pergunta, por que limitar entre as distribuidoras? Porque não é para todo mundo. O mercado da solução. Se não tiver espaço para o varejista fazer isso, ele não vai entrar. Vai ficar só restrito à distribuidora. O que não se pode é impedir que ele entre, na nossa opinião. Não, a distribuidora pode fazer isso, a migração que você falou, utilizando eficiência, utilizando medição, serviço de medição sendo remunerado adequadamente, pode ser feito. Mas não tem por que se impedir de um comercializador, um varejista, fazer esse serviço também. Essa é a nossa única divergência. Deixar, de novo, um mercado restrito, essa competição aqui no Grupo B vai se dar somente entre as distribuidoras? Nós entendemos que não. Não é necessário isso daí. Tratando adequadamente a migração, os contratos legados, isso pode ser estendido também para quem quiser entrar nesse negócio. Não é por que impedir. Tá? De fato, a eficiência, como você falou, muito bem vista. Falando um pouquinho do preço, aí o Paulo Pedrosa já acompanha nosso discurso há bastante tempo. Não há como discordar do que o Paulo falou. Não tem como. No início desse ciclo agora de crise hídrica, o preço, e o CMO, eu sempre falo do preço, mas é o custo de operação, que é a principal insumo para a formação de preço hoje, estava muito descolado da realidade que todo mundo estava percebendo. Os preços estavam baixos e todo mundo preocupado com a crise hídrica. A meados de julho e agosto, o CMO foi a R$3.000 e o nível do reservatório estava da ordem, reservatório brasileiro, estava da ordem de 30%. Começou a chegar próximo do final do período seco,
o reservatório continuou rebaixado. Hoje nós estamos com o reservatório a 24% e o preço abaixo de R$500. Qual a explicação para isso? Nós temos debatido bastante isso. O preço, o reservatório, o nível do reservatório hoje explica apenas 12% do preço. A previsão de afluência explica 49%. Na nossa avaliação, este é o principal motivo porque o preço, como ele é calculado hoje, ele não reflete a realidade. E o Paulo acompanhou também a operação, o Sandoval também, da velha guarda. O reservatório, naquele tempo, era medido pelo operador que ia lá e anotava no centímetro, no milímetro, o nível do reservatório. Hoje temos equipamentos que fazem isso com muito mais precisão. Mas pode brincar aqui de aposta, eu gosto de apostar muito. Quem é que vai acertar qual vai ser o nível de afluência na próxima semana? Inclusive daqui a 5 anos. Não tem como. É lógico que a afluência tem um peso importante, mas não pode ser nesse desequilíbrio. 49% para previsão de afluência e 12% para a afluência que aconteceu, que está no reservatório. Na nossa avaliação, nós inscrevemos esse tema da volatilidade. A volatilidade tem que existir, mas a volatilidade inexplicável, como essa que está acontecendo agora, ela tem que ser combatida. O Sandoval é testemunha ontem mesmo na reunião do semestre, nós tratamos desse tema. Nós vamos enfrentar essa questão na arena, como o Sandoval falou, na arena adequada, que é na CEPAM, a Comissão Permanente de Análise do Programa. Temos problemas? Claro que temos. A realidade, não adianta brigar com a realidade. Paulo, aí foi você que falou, Paulo Siqueira, sobre a questão do encargo, parcelas de encargo. Nós temos também um outro problema que nós conhecíamos, não fizemos nada por muito tempo, que é a qualidade da nossa matriz. Todas as fontes, foi muito bem colocado aqui, têm seus atributos, alguns muito bons, outros não tão bons. As renováveis têm uma variabilidade muito grande, mas elas não são programáveis e não são despachadas. Quando nós enfrentamos um momento de crise hídrica, alguém tem que fazer essa compensação, e são as térmicas. Agora, nosso parque térmico é um parque térmico muito ineficiente. Nós tivemos que contratar essas térmicas lá atrás, nós não podemos nos conformar com isto. Esses contratos estão se encerrando, nós temos uma oportunidade única de renovar esse parque. Agora, no dia 21 de dezembro, nós vamos ter um primeiro certame de contratação de capacidade, temos que colocar níveis de eficiência nessas térmicas. E aí sim, hoje nós estamos falando muito, e o Paulo fala muito propriamente disso, que nós estamos cobrando um encargo de R$60 por megawatt-hora nesse mês de setembro. Vai ser. É um valor muito alto. Quem é que suporta isso, estando totalmente contratado? Mas esquece que isso é uma parcela do custo. Uma outra parcela desse custo, que está escondidinha e camuflada, é suportada somente pela Dona Maria, que são os custos fixos. Não é só 60, 63 vai ser agora nesse ciclo de 12 meses que nós estamos passando. Essas térmicas foram contratadas por 15 anos. Quem suportou essas térmicas, os custos fixos, os custos de investimento? Foi o consumidor regulado. E o mercado de capacidade dá uma solução muito bem feita para isso. Quem vai pagar pela capacidade? Todos vão pagar pela capacidade. A energia é um outro negócio. Se o empreendedor, aí operando como produtor independente por sua conta e risco, quiser fazer contrato de longo prazo de energia, que faça. Se não quiser fazer contrato, que quiser ficar apenas no mercado de curto prazo, que fique. Se não quiser vender energia, que não fique. Mas nós temos certeza que, tendo competição, esse resultado desse leilão, que vai ser feito no dia 21 de dezembro, vai ser o primeiro passo para nós modernizarmos e enfrentarmos os problemas de crise que nós estamos passando agora. O que nós temos que combater, e o Paulo foi muito feliz em falar isto, é que essas térmicas que estão encerrando o contrato, nós temos tradição de cumprir os contratos, vai ter uma pressão muito forte para que elas sejam recontratadas. O custo é baixo, mas quando ela opera, se a gente colocar na ponta do lápis, é um custo insuportável. Imagina se essa crise hídrica continua por 2, 3 anos, Deus o livre. O custo que isso vai ter. Agora, se nós tivéssemos térmicas com CVU com custo de operação de R$300, R$350, nada disso não seria nem percebido. O reservatório está vindo em outro nível, como o Paulo falou, não seriam tão utilizados pelo modelo, e as térmicas estariam fazendo seu papel, que é esse de justamente atender o sistema quando não há água e no momento que as renováveis não conseguem ter programação adequada. Não porque não quero, mas é por uma característica, um atributo próprio. Paulo, acho que eu passei um pouquinho, mas eu acho que era importante fazer esse comentário sobre
as excelentes colocações de todos os palestrantes. Excelente. Muito obrigado, doutor Rui. Deixa eu usar 30 segundos, Paulo, aqui de novo, Pois não, fica à para vontade. só fazer um complemento ao que o Rui falou, porque é um debate tão interessante aqui, na presença do Ricardo e do Sandoval. Quer dizer, o Rui falou sobre a capacidade e a importância de dividir a capacidade de uma forma mais adequada entre mercado livre e mercado regulado. O que eu queria trazer uma ponderação é que, na verdade, isso tem que ser dividido em que quem traz necessidade de capacidade e quem não traz. Porque tem muito consumidor do Mercado Livre que está contratado com a hidrelétrica que entrega energia de forma permanente. E isso até poderia estimular contratos com termoelétricos. Quer dizer, o grande problema é quando um consumidor contrata uma energia interruptível e aquela energia interruptiva gera uma necessidade de distribuir um custo para todos os outros consumidores. Então, para mim, a grande separação não é entre livre e cativo. É quem tem lastro e quem não tem lastro, e quem não tem é quem deveria pagar por esse custo. Porque senão a gente entra até num ciclo perverso de você fazer um parque solar ou eólico que gera a necessidade de térmica, que encarece o custo para os demais, que faz com que mais um consumidor queira sair num ciclo ruim. Então, a melhor maneira seria alocar essas térmicas na forma de lastro, na proporção de quem causa a necessidade de lastro no sistema. Entre mercado livre e mercado regulado, de forma isonômica, claro. Perfeito. Mas só essa intervenção. Perfeito. Bem, eu queria agradecer a todos nosso Paulo, público que está aqui presente. Eu acho que todos foram presenteados com a discussão de alto nível. Eu, particularmente, estou muito honrado de ter mediado. Fiquei até um pouco nervoso no início, porque só tem autoridades aqui nesse painel. Mas eu vou passar a palavra para cada um ainda, para que cada um faça as suas considerações finais. Então, agradeço, Sandoval Feitosa, diretor da ANEEL, Rui Altieri, presidente da CCE, Paulo Pedrosa, presidente da Abrace, e Ricardo Costa. Por favor, façam suas considerações finais. E, mais uma vez, a gente está muito grato pelo Sindenergia e por vocês participarem aqui do Proenergia 2021. Paulo, eu posso começar até para dar uma complementação do que o Paulo Fica à vontade. Pedrosa. Eu vou começar até pelo Paulo Pedrosa. Eu até comecei a minha fala por eficiência. Eu concordo plenamente com o Paulo. Então, hoje, para entrar mais um detalhe, a gente tem que acertar a eficiência, obviamente, entre o regulado e o livre. E a eficiência, concordo, na alocação dos custos. Vamos dar essa palavra. Vamos pegar o exemplo do Paulo. Eu contrato uma eólica, tá, a R$ 140, tá? E nós sabemos que para essa eólica operar, tá, só pela intermitência dela já tem uma térmica rodando, com um volume pequeno, mas já está rodando essa térmica, né? Quem paga essa térmica? A Dona Maria, como bem colocado pelo Dr. Rui, né? A Dona Maria paga, né? E nós temos outras fontes que, por exemplo, você compraria, por exemplo, de uma hidráulica com um reservatório, por exemplo. O cara está trazendo a potência, com alocação diferente de custos. Então, eu vou mais profundo disso. Nós temos que ter eficiência na alocação de custos e eficiência na contratação de potência, que daí também concordo com a fala do Rui Altieri, porque não faz sentido a gente fazer a divisão de potência e energia e não tratar a potência de forma eficiente. Vamos continuar a entrar nessa roda de custos elevados, inadequados ao sistema. Então, eu acho que a palavra de ordem volta a ser eficiência. E eu queria parabenizar o doutor Sandoval mesmo. Doutor Sandoval, eu acompanhei esse processo do senhor. É fantástico. E sabe o que eu lembrei? Eu sou do tempo antigo também. Eu não sei se todo mundo aqui comprou linha da Telesp. Eu sou de São Paulo, tá?
linha telefônica que você comprava por R$ 1.500, R$ 2.000, você botava na declaração de imposto de renda, tá certo? E pagava o custinho daquele negócio lá. Depois, durante muitos anos da minha vida, o Paulo sabe, eu fui gestor de algumas telecoms. E acompanhei muito o processo quando a telecom começou a ter a móvel, né? E ela criou uma outra receita, que era, ela tinha a linha fixa dela, você comprava um pacote de linha telefônica móvel e torpedos. Não sei se vocês lembram, a gente comprava quantos torpedos a gente ia mandar. E eu lembro da discussão das telecoms, quando começou a abrir a Sky, a banda larga, e o Skype entrou no mercado, fazendo VoIP, né? E daí foi evoluindo para o WhatsApp de hoje, e as concessionárias de telecom pulando, falando assim, vai quebrar a gente, precisa cortar, não pode deixar ter VoIP, não deve ter nada. O sistema mudou. Hoje as telecoms, se você ligar para ela e pedir uma linha fixa, eu acho que ela nem sabe o que é, né? E ela tem uma gama enorme de receitas reguladas. Então, eu vou ampliar a discussão, doutor Sandoval. Eu acho que a gente deveria regular outros serviços. Não é como receita acessória. Se a gente ampliar efetivamente o nosso parque de receitas e serviços regulados mesmo, onde a distribuidora vai ser remunerada por isso e vai constituir a WOC que ela precisa nos valores regulados de receita requerida, onde esses serviços vão entrar, nós vamos ter a complementação da modicidade tarifária, de novo com a eficiência de alocação de custos corretos. E nessa linha, eu acho que a gente vai conseguir efetivamente ter uma eficiência tarifária mais adequada. Mas, obviamente, é fácil isso? Não. É uma reestruturação efetivamente tarifária. Mas é só para chacoalhar a discussão. E para colocar um ponto do Dr. Rui Altieri, é o seguinte. Quando eu trato da questão da concorrência entre distribuidoras, eu coloquei, eu acho que talvez não tenha sido claro, inicialmente. Por quê? Porque existem os contratos legados. E qual é o problema? E vamos fazer uma simulação. É simples essa simulação, né? Hoje, como está colocado no PL 1917, a redação disso, e como isso está tratado na 414, se houver uma descontratação, a Dona Maria saiu, ela e todo o grupinho de amigas delas, todos saíram. E ficou uma descontratação na Coelba. O que ele vai fazer? A Coelba vai dizer, olha, isso daí foi descontratação involuntária, né? Quer dizer, eu preciso pegar esse custo e tirar, tem neutralidade, como está escrito. E isso vai entrar num encargo, que todo mundo vai pagar. Vai pagar aquele contrato caro. Tá? Então, a gente está trazendo uma energia nova, que pode ser barata, Paulo, concordo com você, e está deixando um passivo de uma energia cara, que todo mundo está pagando. Né? E se esse efeito ampliar, nós vamos ter dois problemas. Porque, além da gente estar trazendo uma energia nova para o sistema, onde já estava contratado, que pode ser barata, nós estamos pegando uma energia que o Paulo está falando, cara, que aí eu não concordo muito com ele, mas em ponto de vista, vai estar pago por todo mundo, vai criar um passivo. Então, o que eu estou querendo dizer? Enquanto os contratos legados não tiverem adequados, por quê? Só para complementar o contrato legado. Se eu tenho uma usina de 1 giga que eu vendi para um leilão, eu vendi porque era o governo que estava comprando, em condições específicas daquele leilão. Se eu fosse vender para o mercado regulado, o mercado livre, seria em outras condições de risco.
e que não teriam o financiamento que eu tive com o BNDES. Então, a descontratação do contrato legado, que eventualmente o pessoal pode achar que vai ocorrer, provavelmente não vai ocorrer, porque é mudança de risco da operação. O cara já está lá com o contrato. E daí, o que a gente vai fazer com isso daí? O contrato está lá, né? E se tiver descontratação involuntária, todo mundo vai pagar esse custo. Por que a gente não trata, então, a questão dos contratos legados de tal forma que a gente impeça risco zero que esse custo volte para a sociedade? E esses contratos a gente sabe que vai acabar. E eles vão reduzindo e vai abrindo nesse espaço abertura de mercado livre. Então, a concorrência inicial, eventualmente, entre concessionárias é para a gente eliminar o risco de, eventualmente, a gente ter uma MP 579-2, o retorno, né? E não ter esse risco. É uma abertura do mercado livre completa? Não é mesmo. Paulo, o cara vai conseguir comprar energia da eólica lá a 120? Não vai. Mas talvez ele comece com 200 e comece a ter uma percepção do que é o mercado livre, né? Bem, e a gente não... Ricardo, desculpa interromper aqui, mas só para a gente partir aqui para o encerramento, né? Os demais fazerem as suas considerações finais. Peço aí que sejam breves em suas palavras finais. Por favor, doutor Sandoval, começando pelo senhor. Obrigado, doutor Paulo. Também agradeço é o segundo Proenergia que participo. Participei do primeiro também, ano passado. Ano passado, eu acho que sim, ou ano retrasado, eu não me recordo agora. Ano passado, eu acho. Ano passado. A satisfação muito grande. Eu acho que todos os pontos aqui tratados são relevantes e que se somam a todas as discussões do evento. Eu também gostaria de agradecer, deixar um ponto que eu talvez tenha deixado em aberto na fala, na pergunta que foi feita para mim, de forma muito rápida, com relação a como incentivar a eficiência energética, né? Como todos nós sabemos, o custo da eficiência energética ele é menor do que o custo marginal de expansão. Dito de outra forma, no português mais claro, nem precisaria dentro do ambiente que nós estamos aqui, é mais barato eficientizar do que expandir a matriz, principalmente com fontes mais caras, que é o que nós estamos observando nos últimos, com a tendência que está ocorrendo. Então, existe a política de eficiência energética. Qual é a grande dificuldade que nós temos? É que o modelo de regulação das distribuidoras é price cap. O que significa isso? Se elas perderem mercado, diminui a remuneração da empresa. Então, por exemplo, o segmento de transmissão, ele é imune à variação de mercado, uma vez que ele é remunerado apenas pela disponibilidade nas instalações. Então, uma forma de incentivar de forma maciça a eficiência energética, ela passa necessariamente pela discussão da mudança da forma de remuneração dos contratos de distribuição. Essa é uma discussão muito intensa, muito relevante, que precisa ser travada de uma forma mais estruturada. Não é aqui o que se propõe, eu estou apenas colocando o que seria, em um primeiro momento, uma forma mais rápida de incentivar a eficiência energética, uma vez que quem desenvolve os projetos são as distribuidoras, apesar de que a avaliação final é da ANEEL. Mas agradeço enormemente a contribuição aqui de todos, aprendi bastante, tenho um grande respeito pelo trabalho de todos aqui e também pelo trabalho da Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Eu estaria na abertura do evento com o senhor ministro e também com o deputado Danilo Fortes, mas tive um imprevisto, tive que ficar em Brasília. Mas aqui junto com vocês. Um forte abraço a todos. Obrigado, doutor Sandoval. Agradeço, em nome do Sindenergia, a sua participação. Doutor Rui Altieri, por favor, suas palavras finais. Fique à vontade.
E as palavras finais, Paulo, são só de agradecimento. Acho que foi um debate muito rico. Eu até olhei para o relógio aí, quando você disse 15 reais, e falei, Paulo, você já vai encerrar? Esse negócio estava tão bom. E realmente está muito bom. São posições, cada um tem suas convicções aqui, nós sabemos o que devemos fazer. Eu acho que a participação de todos foi muito boa e enriqueceu. Da mesma forma que o Sandoval falou, eu aprendi bastante. Muitos pontos que eu tenho que refletir melhor, alguns concordam parcialmente, outros não concordam, mas isso é que é a riqueza desse debate, e aí o Sim de Energia está de parabéns por promover esses encontros e trazer pessoas como Sandoval, Paulo Pedrosa e Carlos Costa para contribuir para o conhecimento e engrandecimento de todos nós. Nós sabemos o que nós temos que fazer, temos formas diferentes de abordar as soluções, mas todos nós aqui estamos no caminho de melhorar nosso setor e melhorar ainda mais o nosso país. Obrigado pela participação e parabéns a todos os participantes. Obrigado, doutor Rui Altieri, pelas suas palavras, pela sua participação. Enobrece bastante o nosso evento, a presença do senhor como presidente da CCE. Passar, portanto, para encerrar aqui as palavras, as considerações finais, doutor Paulo Pedrosa, que já foi diretor da ANEEL e hoje é presidente da Abrace. Suas considerações finais, por favor, doutor Paulo. Obrigado, Paulo. Sim, obrigado a você, ao convite por estar aqui. Eu acho que eu posso fazer um Ctrl-V, Ctrl-C sonoro no que o Rui disse há pouco, né? E concluir muito rapidamente, dizendo obrigado, Ricardo, muitas provocações aqui. Eu vou agora maquinar o que eu ouvi de você e, quem sabe, assistir de novo aqui para o diretor Sandoval. Parabéns pela fala e pelo trabalho, assim, as decisões recentes na diretoria da ANEEL com a sua condução foram muito importantes para que traga isso que o Ricardo falou da modernização. A gente não pode congelar as distribuidoras no modelo do passado, que elas são alugadoras de fio, né, e tendem a ser até inimigas da eficiência. Então, muito bacana. Rui, muito respeito, obrigado pela oportunidade de estar com vocês e boa noite a todos. Obrigado, então. Passo a palavra aqui para o nosso mestre de cerimônias. Vai fazer o encerramento aqui do painel. Convido a todos que estão nos assistindo ainda que façam um tour virtual pelos estandes, várias empresas prestadoras de serviços que estão no nosso estande virtual, na nossa feira virtual. Tá bom? Fica à vontade. Nosso obrigado aos senhores pelo conhecimento compartilhado na mesa redonda, ao moderador e aos participantes. Os agradecimentos aos convidados desta tarde, que tiveram brilhante participação, e a todos que nos assistiram pelo canal do Sim de Energia no YouTube. Também agradecemos aos nossos patrocinadores, Patrocínio Diamante, BIQ, BNB, Mentore, Mundo Linha Viva, Sou Energy. Patrocínio Ouro, KGS, Cortez Engenharia, Eco Soluções, Eco Energia, FCG, Eólica Prainha, Parceria Engenharia. Patrocínio Prata, Segás, Maisol, Servitec e Valicard. Patrocínio Bronze, Avante, Claros, CPE, FS Consultoria, H3 Energia, Imaculada Gordiano, KLC, Croma, Leal Equipamentos, R Amaral, Rio Energy, SE Solução, Sicredi, Sirtec Sinor, Soma, Sangrou, Vectra. Apoio institucional, Associação Brasileira de Geração Distribuída, ABGD, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, ABSolar. Apoio, Federação das Indústrias do Estado do Ceará, FIEC, e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE. Encerramos as atividades do primeiro dia do Proenergia 2021, convidando-os a visitarem a feira virtual que está disponível 24 horas no site do Proenergia. Lembramos a todos que o nosso encontro amanhã começará às 8h15
com as palestras técnicas e comerciais e com o início das rodadas de negócios que acontecerão simultaneamente ao evento aqui na FIEC. A todos, muito obrigado pela companhia, uma boa noite e até amanhã.